Pode, fica, não tem não. Tá, não tem que aparecer aqui. Não tem problema nenhum, não. Sim. Vai ser rápido aqui, vai durar 1 hora e pouco. Só. Mas tranquilo, fica aí. Não tá aparecendo. São 10 horas. 10 horas. Bom dia a todos. Estão todos nos ouvindo? Professor Leonardo Miguel já está com a gente. Diretoria também da UENF. Podemos começar, então? Sim. Ok. Então, inicialmente, quero dar bom dia a todos, agradecer em nome da UENF a participação do professor Gerson Carmo, que é professor associado da UENF e coordenador do curso de Pedagogia do CEDERJ, né, pelo CEDERJ-UENF. Também a participação do professor Hamilton Garcia, que é professor de Ciência Política da UENF, e também a participação do professor Marco Antônio Perruccio, que é professor de Sociologia na Universidade Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O tema da nossa live de hoje é Coronavírus e EAD na Universidade Pública, problemas e possibilidades. Né? A UENF já tem feito uma série de lives, né, todas as quintas às 10 horas da manhã, pensando em temas ligados à questão do coronavírus, né? Principalmente ligado à mudança na universidade em relação ao momento de pandemia que estamos vivendo. Semana passada tivemos, até com o professor Leonardo Miguel, o tema da saúde mental em momentos de coronavírus. Então, eu vou fazer uma breve introdução ao tema de EAD e coronavírus na universidade pública, nesse momento, e depois vou passar a palavra para os professores, cada um vai ter 10 minutos para apresentação, e depois faremos uma rodada de perguntas, né? E um fechamento. Então, nesse período de Covid-19, as aulas foram suspensas, né? Em toda a rede, né? Municipal, estadual, nas universidades. No entanto, o MEC acabou liberando a utilização da EAD. Só que nós temos tido controvérsias, sobretudo do uso da EAD nas universidades públicas, né? Pensando a EAD de forma improvisada, seria essa EAD sem planejamento, né? A EAD sido tomada de forma improvisada nesse momento, de uma hora para outra, sem ter tido um planejamento, ela pode ser um paliativo para a gente sanar por exemplo, esse semestre letivo? Que medidas nós podemos tomar coletivamente, né, a universidade como um todo,
para pensarmos a EAD na universidade pública nesse momento, né? Outras controvérsias que estão em torno da EAD, né, ligada à universidade. Pensar a realidade das instituições, cada instituição, né, tem sua estrutura diferente. O acesso à tecnologia, né, tanto da universidade quanto dos alunos. O treinamento dos professores. Então, sobretudo, o que eu venho ressaltar não é trazer o ponto da EAD sem um planejamento nesse momento, né? A EAD sendo lançada como uma resposta muito rápida, né? Um paliativo rápido para sanar os problemas que a gente tem vivido com o Covid. E, então, agora eu vou abrir a palavra, né, para os professores. Vamos começar primeiro com o professor Gerson Carmo, que é professor associado do curso de Pedagogia e coordenador também do CEDERJ da UEM. Gerson? Bom dia a todos e a todas. Como a professora Verusca mencionou, eu vou tratar apenas, né, da nossa experiência no CEDERJ, o ENF, e, claro, né, com todo o consórcio que possui um colegiado de todas as 7 universidades que participam do consórcio. Essas 7 universidades são a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a do Estado do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense, a Federal do Rio de Janeiro, a Rural, a Unirio, que é Federal do Estado do Rio de Janeiro, e o Cefet. Então, é um complexo enorme, vamos dizer assim, de universidades, né, de alunos, docentes, etc. Então, o CEDERJ, né, ficou em recesso de 14 a 30 de março, né, com 2 semanas, num período em que houve muito debate, muita discussão sobre a continuidade, etc., e ficou definido que, se tivesse mais uma semana de recesso, o semestre seria perdido. Então, optou-se por um sistema que foi criado de maneira urgente, junto com o colegiado de todas as universidades, e daí em diante, por 30 dias, né, 35 dias, que foi o início e o período de avaliações, que seriam presenciais e que foram presenciais, foram chamadas de APX, a avaliação presencial no momento de coronavírus, né, e em que todos tiveram que aprender, né, alunos, docentes, coordenadores, secretaria, suporte, né, e o que o que eu trago aqui, né, como experiência, né, que foi vivida no curso de pedagogia, né, e que foi compartilhado, né, com os outros cursos. Vale a pena dizer que hoje o CEDERJ oferta 15 cursos de graduação na modalidade, né, semipresencial, e que tem 33 polos regionais no estado do Rio de Janeiro, né? O nosso curso de pedagogia da UENF funciona em 5 polos, em 5 municípios, né, do norte e noroeste fluminense, que são Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, né? Então, voltando ao nosso desafio, né, de atuar no coronavírus, nós tivemos, assim, uma experiência no curso de pedagogia e que, de certa forma, foi vivido também em outras universidades, e vale dizer que as universidades dentro do consórcio, né, elas têm autonomia para estar trazendo diferenças, não nas suas formas de atuar conforme o tipo de curso, né? Aí tem pedagogia, tem física, tem química, tem biologia, tem cursos que têm aulas com
várias universidades. Então, por exemplo, o curso de Biologia da UENF, ela congrega professores da UENF, professores da UFRJ, professores da Rural, né? Então, da UERJ. Então, no mesmo curso, em uma universidade, podem estar presentes professores de outras universidades. Enfim, é um complexo bastante que necessita, né, de uma colaboração intensa o tempo todo. Tem 20 anos e uma construção que eu chamo de artesanal em termos institucionais. Bom, vamos ao aprendizado, né? Eu fiz aqui uma relação, né, de que após o dia 30 de março, que foi o início da retomada das atividades, nós ficamos uma semana num processo de contato com os estudantes, de aproximação, né, de tirar dúvidas, e também constituindo frentes de aprendizagem, né, mútuas, né? Então, que dizia respeito à transição dos encontros presenciais nos polos, porque essa é uma diferença enorme do consórcio CEDERJ. Ele é um concurso semipresencial. Essa presença nos polos garante, vamos dizer assim, a permanência dos estudantes. Já há um consenso de que os estudantes que participam das aulas nos polos tendem a concluir seus cursos, né? Então, ir aos polos garante a permanência do estudante até a conclusão. Então, é uma estratégia, né, que o CEDERJ adotou. No início, os tutores nos polos, né, no início dos primeiros anos, desses 20 anos, né, os tutores estavam nas salas, né, de tutoria apenas para tirar dúvidas, mas ao longo do tempo percebeu-se que os tutores podiam estar se aproximando mais dos estudantes, e isso gerou um efeito positivo nas aprovações, enfim. Então, nós encontramos 4 situações que diferenciaram, né, o nosso trabalho nesses 30 dias em relação aos períodos normais, né? O primeiro, a flexibilização dentro das disciplinas, não é? A forma como você apresenta o conteúdo, como você intensifica habilidades, né, e menos volume de informações, não é? A segunda, ampliação sobre os seus conhecimentos de TI. Isso foi assim generalizado, né? O maior uso, né, de variedades de ferramentas dentro da plataforma, porque não havendo a possibilidade de ação presencial nos polos, né, o único espaço possível para a gente atuar era dentro da plataforma. Então, houve uma intensificação. A plataforma do CEDERJ, foi feito um estudo, ela havia, né, tinha ainda, né, 40% da sua capacidade de possibilidade de acesso. Isso facilitou muito, porque os picos, né, na época da avaliação ocorreram, mas não foram suficientes para derrubar, vamos dizer assim, o sistema. Então, essa situação foi resolvida, né? O terceiro item que eu reputo como mais fundamental ainda do que a aprendizagem, né, dos conhecimentos de TI, foi a intensificação das comunicações entre estudantes, mediadores, coordenadores e diretoria. Todos os níveis de ação, de funções dentro do CEDERJ intensificaram extremamente a comunicação, não é? Num processo colaborativo, né? Num processo de aprendizagem mesmo, né? Quem sabe mais ensina para quem sabe menos, né? E com alta velocidade, né? Praticamente durante uma semana eu me dediquei 10 horas por dia a esse processo, né?
Vale dizer que o CEDERJ ele tem uma estrutura que é fruto, né, do seu princípio de democratização do ensino superior, né, nas camadas populares, no interior do Estado, né, que é do primeiro ao quarto período, tá, há uma tutoria presencial. Né? Então, cada disciplina tem, conforme a quantidade de polos, no nosso caso são 5, né, tem um mediador presencial em cada polo e um mediador à distância para atender dúvidas gerais, né, que é o 0800 ou a própria plataforma. Então, um professor, né, um coordenador de disciplina, tem 6 agentes, né, que se relacionam com os estudantes. Então, a possibilidade de tirar dúvidas, de ter o contato pessoal, de escutar o aluno, de aquilo dali ser filtrado, chegar ao professor, ser devolvido, etc. Fora que cada polo tem um articulador, que é o representante da UENF no polo. Então, eu, Gerson, coordenador do curso, tenho 5 articuladores, né, que estão dentro do polo, também filtrando e resolvendo problemas pequenos, etc. É uma estrutura que me surpreendeu quando eu já sou professor do consórcio, né, desde 2010, mas foi o ano passado, em maio de 2019, que eu assumi a função de coordenação. E fui ter acesso a outras realidades, né, diferentes da coordenação de uma disciplina. Então, eu me sinto muito à vontade, né, ao elogiar, vamos dizer assim, essa estrutura, porque além de ser democrática, né, de acesso, etc., ela conforma, hoje, uma estrutura que eu chamo de política de proximidade. Né? E foi isso, né, que está presente no colegiado, está presente nas relações que eu tenho com a diretoria, né, que é de aproximação. Então, a questão humana, né, apesar de EAD, etc., e tal, ela está muito presente no CEDERJ. E foi isso que garantiu, de fato, a gente chegar ao final das avaliações presenciais com, enfim, situações que eu chamo aqui a última característica, né, desse período de coronavírus, que foi a mediação de conflitos e problemas urgentes. Né? Então, a estrutura de proximidade, política de proximidade, né, das relações de mobilização, né, socioacadêmica, né, foi intensa e, para mim, isso foi o que garantiu o resultado, enfim, de sucesso mesmo ao final do período. Acho que acabaram meus 10 minutos, né? Isso aí, Gerson. Obrigada. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o professor Marco Antônio Perrusco, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim, está um pouquinho obrigado. baixo. Agradecer Deixa eu ver só se eu aumento aqui o volume. Do meu áudio. Esqueci de fazer isso. Só um minutinho. Melhorou agora? Aumentei o
volume aqui Melhorou. no laptop. Estão me ouvindo bem? Vocês podem fazer um sinal para me confirmar se estão me ouvindo bem? Espera aí, só um minutinho que... Pode falar, Marco. Estamos te ouvindo bem. Melhor agora? Ótimo. Bom, gente, primeiro agradeço por esse debate que é importante e apenas sugerir alguns pontos aqui para a gente refletir sobre esse momento que estamos vivendo. Em primeiro lugar, é bom te fazer uma distinção, né, entre... em primeiro lugar, é bom te fazer uma distinção entre o trabalho dos professores, né, dos técnicos administrativos, dos servidores públicos em geral, que continua nesse período, né, ao contrário do que algum senso comum possa imaginar, né, mas nós estamos trabalhando remotamente, né, exceto no caso das universidades públicas, na dimensão do ensino, mas estamos orientando, estamos fazendo nossas pesquisas, cuidando de nossas publicações, fazendo reuniões das instâncias das universidades, né? Enfim, isso está andando normalmente. Outra coisa é a dimensão do ensino que, em grande medida, se não totalmente, nas universidades públicas está paralisada, né? Nesse contexto, é importante a gente pensar, em primeiro lugar, como é que a gente discute uma possibilidade de ensino à distância, né? Tendo em vista as prioridades sociais do país hoje, que já é uma das regiões do mundo em que a pandemia mais avança, né? Então, a nossa prioridade é ainda, né, a saúde de todos, a saúde dos trabalhadores, a saúde física e mental. E esse é um contexto importante que a gente não pode esquecer. Que, no caso brasileiro, há um negacionismo no governo federal, como todos sabem, né? Há uma luta contra a pandemia bastante descoordenada, levada a efeito, em grande medida, pelos estados, municípios, judiciário e sociedade civil, porque o Executivo Federal só atrapalha, não ajuda, né? não dirige esse processo. E, como recente parecer do Conselho Nacional de Educação apontou, né, a preocupação é uma volta a uma normalidade que é impossível, né? E a EAD, nesse quadro, ela está sendo utilizada, né, como um paliativo, como uma solução emergencial, que, em grande medida, só vai atrapalhar a qualificada sobre a EAD, né? Para muitos, talvez no ensino privado, a EAD está no momento bom,
mas do ponto de vista de uma discussão mais sólida, pedagógica, né, educacional, né, a EAD ela está frente a um desafio de ser tratada como uma panaceia, né? Eu acho que é importante colocar esse quadro para a gente entender em que pé que está a discussão, né? Da educação à distância como solução. E aí a gente em alguns elementos o contexto da educação brasileira, como ela está se dando nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E esse contexto que é de uma luta hercúlea, né, de nós professores, de técnicos administrativos, de estudantes, de pais, né, da sociedade civil como um todo, também de agentes das políticas públicas, busca se expandir, né, e busca ter um efeito positivo contra a social brasileira, que se dá também no acesso ao capital cultural, do capital educacional. Esse padrão emergencial, né, como né, para a gente, inclusive, que é fora da educação, né, essa solução colocada como emergencial, ela só vai agravar temos da EAD de acesso das classes populares brasileiras, das classes trabalhadoras brasileiras, ao mundo da precarização em geral da educação, inclusive para o espaço das nossas residências, né? Já foi o trabalho remoto do professor, ele é gigante, né? Então ele já utiliza recursos via home office, né? Que são na verdade recursos que deveriam em segundo lugar, especialmente nítido em universidades periféricas como a UENF. Estou ouvindo bem. Marco, você está me ouvindo? Marco? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Não, seu áudio está travando muito. Eu ia te pedir. Eu ia te pedir para você tirar a imagem. Posso continuar? O áudio está travando muito. Eu estou ouvindo bem vocês. Não estão me ouvindo? Isso, fala agora, para ver. Ah, sim. Agora melhorou. Posso continuar, tranquilo? Se você puder recapitular um pouquinho, voltar um pouquinho aí, um minutinho, porque o pessoal estava reclamando aqui, já tem um minuto. Recapitula tranquilo. Um pouco ali, uns minutinhos, por favor. Sem problema. Tá. O que eu estava colocando é que a EAD, como está sendo tratada em caráter emergencial e precário hoje em dia, como solução para uma falsa volta à normalidade, ela só vai agravar, né, os problemas estruturais de desigualdade educacional no Brasil. Por quê? Porque se a gente já enfrenta uma situação de precariedade, né, de sucateamento da infraestrutura das universidades, nós, por exemplo, professores, trabalhamos em grande medida em casa com os nossos próprios recursos, né? Esse quadro, em relação aos estudantes, aos alunos, é muito mais grave, né? Como é que a gente garante, por exemplo, um mínimo de isonomia entre os estudantes, entre os alunos, em termos de acesso a equipamento, acesso à rede, né, à internet minimamente de qualidade, para eles acompanharem, né, as aulas, né? Ou seja, nós temos um quadro em que a EAD, dessa forma, ela só vai agravar, dificultar o acesso à educação da parte dos estudantes mais necessitados. Isso vai contra todos os nossos esforços dos últimos anos, últimas décadas, de ampliação do acesso à educação. A gente vai dar um salto de qualidade para pior, né, no acesso à educação, na medida em que quem
né, os setores menos necessitados têm muito melhor acesso a equipamentos e à internet. Então, na verdade, a gente estaria agravando, né, o acesso à educação com essa solução tratada como emergencial. A gente tem vários casos de universidades que mantiveram algum funcionamento, caso da USP, por exemplo, né, em que, nitidamente, os estudantes de classe média, digamos assim, que é um conceito ruim, né, os estudantes de classe média conseguem acompanhar e os estudantes mais pobres, que tiveram que voltar para o interior, por exemplo, do estado de São Paulo, ou que estão do lado das famílias, né, muitas vezes ajudando as famílias, cuidando dos idosos, e não têm a mesma condição de acompanhar. Ela é potencializada, ela é agigantada até por esse uso precário da EAD. E isso, volto a dizer, desfavorece todos os nossos esforços dos últimos anos. Como é que fica, por exemplo, os estudantes cotistas, né? Normalmente são estudantes mais necessitados. Como é que ficam os estudantes que necessitam de bolsas permanentes nas universidades? Eu acho que essa questão é muito nítida em universidades com perfil como a da UENF e como a da Rural do Rio de Janeiro. São as universidades periféricas, a nossa clientela estudantil não é clientela estudante, né? Atendemos, por exemplo, no caso da Rural, estudante bastante necessitado da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, do interior do estado. Acredito que o caso da UENF é bastante semelhante, né, em termos das condições socioeconômicas dos estudantes, e isso só agravaria o quadro que nós temos. O que, na verdade, a meu ver, falta de contexto para a gente pensar melhor a EAD, para pensar a EAD à altura dos esforços, como do professor Gerson, de outros tantos que têm trabalhado a educação à distância há um tempo, né, é verificar as condições dessa implementação, né? E mais, quais são, na verdade, as diversas alternativas possíveis para a gente retomar as atividades educacionais com qualidade mínima, né? Então, a gente não tem, por exemplo, uma orientação do governo federal. A gente não vai ter uma orientação do MEC. A gente tem que buscar, as universidades vão ter que buscar, junto ao setor de saúde, orientações mínimas, né? Para a gente poder pensar cenários. Para cada universidade, para todos os espaços universitários, departamentos, institutos, faculdades, poderem pensar os cenários possíveis. Dentro desses cenários possíveis, a EAD. Eu não sei se já estourei meu tempo, gente. Vou voltar a minha imagem aqui. Tá. Mas eu acho que deu para passar o recado. Então, você vê que a gente está nesse momento, na nossa live, estamos vivendo um problema da tecnologia, né, da questão do acesso, que o professor Marco deu. Não sei se a internet dele deu uma espécie de delay aí, tivemos uns momentos aí que não dava para ouvir bem. Então, imagine isso potencializado para estudantes que estão, né, que não tem muito recurso, ou que estão no interior. Imagine isso a gente pensando em larga escala, né? É um caso a gente pensar. Agora eu passo a palavra para a professora Hamilton. Bem, obrigado. Primeiro, parabenizar a DUENF pela iniciativa, né, de promover essas conversas.
sobre vários temas muito interessantes. Depois agradecer o convite, em particular, feito pela minha colega, a professora Luciane. Bom, esse tema da universidade aí, do que fazer com as nossas atividades de aula em plena pandemia, é um tema totalmente que caiu de paraquedas, né? Que a gente não estava minimamente preparado para enfrentar esse desafio. Vamos lembrar que aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro, quando se decretou o isolamento social e o fim das atividades nas escolas, universidades, etc., foi na sexta-feira, 13 de março. Quer dizer, sequer tivemos tempo para planejar e para discutir qualquer tipo de iniciativa. Bom, então, o que se faz nesse momento é se buscar, dentro das instituições e cada professor, iniciativas que pudessem minimizar, né, esse prejuízo de uma paralisação abrupta e sem data previsível, né, de reversão. Eu esqueci, você me perdoe, Verusca, eu esqueci de pedir que você anunciasse que eu sou como coordenador de curso das Ciências Sociais aqui da UENF, né? Então, no caso do meu curso, eu tomei várias iniciativas perante os professores, no sentido de estimulá-los a passar o programa das suas disciplinas, caso ainda não tivessem disponibilizado, colocar materiais acessíveis, ainda, se possível, na Xerox, que acabou se mostrando inviável, porque logo depois a Xerox e a biblioteca fecharam na própria UENF. E o que eu pude perceber é que, para além da vontade dos professores de manterem as suas atividades de alguma maneira com seus alunos nesse período, enquanto estivéssemos afastados, não haviam as ferramentas para tal, né? A gente não foi capacitado para usar essas ferramentas. Nós temos alguns professores com habilidades em aplicativos como plataforma Moodle, que está disponibilizada na UENF, eu não sei como é que é o caso aí do Marco, na Rural. A gente tem também o Google Classroom, o Google Meet e outras ferramentas. Mas a maioria de nós não sabe usar. Eu mesmo, o máximo que eu sabia fazer era FaceTime, conversar eu moro no interior, uma cidade muito pequena, em São João da Barra, e conversar com meus pais no Rio de Janeiro por FaceTime. Era o máximo que eu sabia fazer. E agora fui forçado a aprender uma série de instrumentos novos, inclusive esse que a gente está usando agora, que eu também nunca tinha participado. Então, é sob o signo da improvisação que a gente está, né? Para além de todas as questões levantadas pelo Marco, né, que são totalmente pertinentes, e que eu também corroboro dessas preocupações, a gente está sob o signo da improvisação e das iniciativas particulares, né? É claro que, como disse o Gerson, no caso dos cursos que já são concebidos como ensino à distância, a situação é bem melhor. Mesmo assim, houve uma paralisação, né? Em função do fato de que no caso do CEDERJ, né, que há um sistema semipresencial e muitos dos estudantes que participam teriam que ter acesso, às vezes, aos próprios materiais remotos e na infraestrutura dos polos. Enfim, uma série de constrangimentos aconteceram. Então, eu acho que nós devemos estar debruçados diante desse desafio sobre o que seria, nos próximos meses, a possibilidade de desempenharmos algumas das nossas tarefas com base nessa nova realidade. Agora, primeiramente, acho que seria interessante a gente distinguir em relação a essa realidade em que nós estamos discutindo aqui,
sobre ensino à distância, o que seria parece que houve uma... Vocês estão me ouvindo? Sim, parece que houve uma interrupção, uma pequena interrupção aqui. O que seria essa distância que a gente vai ter que trabalhar daqui por diante? Então, na verdade, há uma distinção entre esses esforços que estão sendo feitos na nossa, digamos, na nossa realidade de ensino presencial com aquilo que está sendo experimentado pelo Gerson no ensino à distância propriamente dito. Né? Ensino à distância é uma coisa, como o Gerson falou, muito particular, muito específica, em que você tem um distanciamento físico, né, geográfico das pessoas no ato de estudar e de participar das aulas, etc., mas, ao mesmo tempo, você tem, e principalmente, um distanciamento temporal. Né? Não é o caso do ensino presencial, onde você tem uma presença espacial e temporal. A novidade agora é que a gente tem a possibilidade, com as novas tecnologias, de poder estabelecer essa presença temporal fora da presença física. Né? Então, essa é uma ferramenta importante dentro da ideia do ensino presencial, onde você pode dar aulas online, né, reunindo todos os alunos e emulando uma aula de presença física. Embora a presença física não tenha, você tem apenas a presença temporal, todos estão no mesmo horário e no mesmo tempo presentes, falando sobre a mesma coisa, que é o tema da aula do dia. Então, essa possibilidade existe, está aberta. Acho que é uma das questões que, no caso das ciências humanas, seria a saída assim, de maior possibilidade para a gente enfrentar esse período. Ocorre que, pelo menos no caso das universidades públicas, a gente está muito mal aparelhado para isso. É poder enfrentar, tanto do ponto de vista da inclusão, como coloca o Marco, como do ponto de vista da própria tecnologia. O problema da inclusão afeta mais uma parcela dos nossos alunos que não têm acesso à internet ou que podem ter dificuldade com seus equipamentos. Então, eu acredito que a saída para isso seria a universidade mobilizar recursos e discutir parcerias para mitigar essa carência material do corpo docente. E que, às vezes, também é uma realidade no corpo docente. E, em segundo lugar, a gente procurar capacitar o corpo docente para poder enfrentar essa dificuldade, porque, no meu caso específico, eu estou conseguindo dar uma aula de uma optativa que tem 13 alunos, eu estou conseguindo reunir 9 alunos nessas aulas online. O que eu tenho observado é que os alunos se saem muito bem na tecnologia e eu tive que aprender com eles. Né? Então, eu acho que esse é um momento da universidade pensar coletivamente essas dificuldades todas e a necessidade de uma parceria entre estudantes e professores, no sentido de que capacitar os professores para poder desempenhar esse novo papel e, no caso da universidade, mobilizar os recursos materiais para que esses estudantes possam participar. O que, no caso, em particular da UENF, eu acho que é um grande problema, porque a UENF tem uma rede de infraestrutura de internet muito precária. E a gente teria que enfrentar, nesses poucos meses, esse problema que é estrutural, já veio de algum tempo na nossa instituição, não sei o caso do Marco, e isso implica também num certo protocolo, em uma certa política, em resolvendo o problema do acesso, da gente disponibilizar bancadas e computadores nos nossos espaços coletivos, como as bancadas de informática e a própria biblioteca, dentro dos protocolos de saúde pública atuais, para a gente poder desempenhar esse papel. Fora isso, as iniciativas vão ser muito sempre restritas
e parciais, né, como eu venho empreendendo, no caso dessa disciplina optativa, e a maioria dos alunos vai ter pouca condição de acompanhar e, digamos assim, atravessar esse momento, esse ato, né, de participação. Mas só para concluir, eu acho que essas novas ferramentas vieram para ficar. E os nossos alunos já estão usando elas há bastante tempo. Às vezes de maneira adequada e às vezes não tão adequada assim. Mas, inclusive, esses elementos de EAD já estão presentes na nossa rotina acadêmica, né? E os alunos têm feito muito uso de material, sobretudo de áudio e de vídeo, para complementar os seus estudos nas disciplinas que fazem. E eu tenho discutido isso com os alunos, porque muitas vezes eles tentam usar esses materiais de maneira substitutiva aos textos e às aulas, o que não é adequado, né, do ponto de vista da qualidade do trabalho e das leituras que têm que ser feitas. Então, todas essas questões são questões emergenciais, mas também questões que já estão colocadas e que a gente vai ter que enfrentar daqui por diante. Obrigado, professor Hamilton. Agradeço mais uma vez aos 3 professores, professor Marco, professor Gerson, professor Hamilton. Eu, assim, vou fazer uma síntese rápida, vou abrir para perguntas, né? Então, a gente pode perceber que na fala dos 3 professores apareceu, né? A gente pode perceber quais são os problemas, né, que a gente enfrenta no momento em relação à EAD na universidade pública. Falta de recurso técnico, a questão da inclusão, treinamento do corpo docente, né? Você vê que até o CEDERJ, que é semipresencial, teve que se adaptar. Então, mais uma vez, eu trago a questão de que, se a gente for pensar a realidade de incluir algo à distância na universidade, tem que ser muito bem trabalhado, não de forma individual, né? Tem que ser trabalhado de forma coletiva, passar pelos fóruns de discussão, né? Pelos colegiados. Mas agora eu vou passar por perguntas, para não me alongar. Tem uma pergunta do professor Ricardo Nóbrega, presidente da UENF, para o professor Gerson. Ele diz assim: o CEDERJ foi consultado... Está me ouvindo bem, Gerson? O CEDERJ foi consultado ou esteve envolvido nas discussões sobre implementação de EAD na educação pública do Rio de Janeiro? Ou a proposta do governo do Rio de Janeiro ignorou essa experiência de anos de um consórcio público para considerar deixar sua gestão para um grupo privado, que seria contratado para essa finalidade? Professor Nóbrega, eu não tenho essas informações, não é? Porque a minha ligação como coordenador de curso, né, ela não dá um colegiado, e esse colegiado trata das questões ligadas diretamente aos cursos. Então, as questões de decisórias, né, de confronto ou acordo ou desacordo com o governo do Estado, eu não tenho literalmente acesso, né? Não, assim, essas informações podem sair nos jornais, etc., mas eu não tive a oportunidade de acompanhar. Então, eu sei que há políticas, né, que sustentam o CEDERJ, né? O CEDERJ conseguiu passar de governos e governos e se manter em função da estrutura institucional, artesanal, que se tornou muito sólida mesmo em função desse colegiado. Então, eu acredito, não, estou vivendo a continuidade do CEDERJ, né, em uma mudança de governo. Então, o CEDERJ tem uma credibilidade institucional, né, que mantém a sua estrutura. Agora, como que há negociações, né, houve troca da presidência, né, mas eu não tenho informações nesse sentido. Obrigada, professor Gerson. Eu não respondi, né?
Mas tudo bem. Uma outra questão, na verdade, não é muito questão, é um comentário. O professor Leonardo comentou que ele chegou a usar o Google Classroom só para motivar os alunos, para manter os alunos motivados, né? Manter uma interação com os alunos. Mas que eram 42 alunos matriculados na zootecnia, mas que no final só 6 participaram das atividades e ele acabou encerrando. Lembrando que isso era só para manter eles motivados, porque como nós temos aqui, né, a diretriz, né, até da própria EPG, é que nós não estamos dando aula, né? Então, nem presencial, nem à distância. Essa é a diretriz. E a questão que a gente coloca a partir dessa live seria pensar, né, se em alternativas viáveis para um futuro, né, de utilização de ferramentas, né, quer ser síncronas ou assíncronas, né, síncronas como a que nós estamos fazendo agora, ou assíncronas como um Google Classroom, pensar isso para o futuro. Agora, qualquer decisão não pode ser tomada de forma individual, né? Já que nós estamos na universidade, nós teremos que tomar a decisão de forma coletiva nos respectivos colegiados, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar para o futuro. Eu posso fazer uma parte? Pode. Quando eu assumi a coordenação do curso de pedagogia, a primeira coisa que eu fiz foi buscar os problemas crônicos, né? Aqueles que se renovam a cada semestre e acabam constituindo uma naturalização a respeito deles. E encontrei 2, né? A questão da escrita, né? Da escrita acadêmica, e o outro da questão dos prazos, né? O CEDERJ é um reloginho, né? Ele tem as datas marcadas, né? E aí você pode prever, né, que naquela data X vai haver um engarrafamento de atividades, etc. Então, se você pode fazer essa previsão, você pode atuar antecipadamente. E aí começamos a trabalhar. No que diz respeito à escrita, o que nós fizemos? Fizemos um experimento, montamos um experimento, 2 polos pilotos, né, e estamos trabalhando nele. Né? Então, eu acredito, por exemplo, né, com a iniciativa do Hamilton, né, e de outros professores, como a iniciativa do Leonardo, né, reúne-se esses professores que estão, né, enfim, envolvidos com essa motivação dos estudantes. Isso é uma situação gravíssima, não é? No sentido de manter o elan, né, dessa questão universitária, né, do ambiente universitário. Ele pode funcionar à distância, não tem problema nenhum, independente como os cursos de extensão estão continuando, de iniciação científica estão continuando, eu mantenho meus grupos, minhas orientações, tudo isso está funcionando na universidade. Então, por exemplo, o CCH, né? Vamos fazer um experimento no CCH? Né? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, entende, Verusca? Né? Esses coletivos podem ser pequenos coletivos, né? E que ele possa reunir a questão da mobilização para a solução. Então, as pessoas precisam se mobilizar. Não dá para ficar esperando aparecer um gênio, ou aparecer só o reitor para ele dar o status. Não precisa isso. Acho que as iniciativas precisam se aglutinar. Né? Eu, por exemplo, topo conversar isso com o Hamilton e outros professores também, entende? E com o Leonardo, e vamos, quem está? Assim, são 7 professores no TCH. Como é que estão sendo essas experiências? A gente começa a conversar, isso se torna um experimento. Sim. Então, ele tem intimidade, né, de atuação, porque nós temos essa autonomia, né? Ele não é tudo, mas é uma experiência coletiva que pode começar a trabalhar dentro do caos, né? Entende? Mas dentro do caos a gente começa a
Eu não chamaria de improvisação, Hamilton. Chamaria de reinvenção, entende? Reinvenção do espaço-tempo em que a gente está. Isso é uma coisa, na minha perspectiva, muito interessante, né? A partir do momento que isso está sendo no mundo todo e nós estamos nos reinventando. Então, a mobilização, acho que é a palavra-chave, né? Para a gente... Né? Conta comigo, Hamilton. Pensando nisso, como esse tema... Leonardo já é parceiro há muito tempo. Como esse tema é tão, né, controverso e delicado, a Duenf já está pensando numa nova live sobre esse próprio tema. Né? Sim. Só esclarecendo que, no caso, eu estou com 2 disciplinas na graduação. Uma delas é uma disciplina com muitos alunos, mais de 40. Os alunos não tiveram consenso para participar da disciplina, da atividade online, e então não foi possível. No caso dessa optativa, dos 12 alunos, pelo menos 10 se prontificaram a participar e 9 efetivamente conseguiram, né? É claro que essa é uma iniciativa que não substitui a reposição regulamentar, né, que vai acontecer assim que forem suspensas as medidas de isolamento social. Mas aí eu achei interessante empreender essa iniciativa por conta não só da adesão maciça dos alunos a ela, a experiência, como também pelo fato de que, como diz o Gerson, nós estamos diante de um desafio e naturalmente, não houve tempo da gente ter nenhuma estratégia em comum, né? E qualquer iniciativa, no sentido de buscar novos caminhos, dentro da ideia de inovação, que é parte constitutiva da própria ideia de academia, hoje em dia, né? No passado não foi, mas hoje é óbvio que as iniciativas individuais são de alto valor, né? Porque mostram caminhos possíveis, limitações desses caminhos possíveis, etc, etc. Então, naturalmente, eu aceitei o desafio por conta disso, porque, nesse caso, assim, o maior prejudicado sou eu, porque vou ter que dar aula 2 vezes. Mas, de qualquer maneira, eu estou aprendendo a lidar com essa nova ferramenta, que eu não conhecia, eu não tenho a expertise do Gerson, né, nesse meio. E que eu pude perceber o seguinte: a aula online, eu estou usando a plataforma disponível na UENF, que é o Google Meet. A primeira coisa é que os nossos colegas não sabem que a gente tem isso disponível. E tem disponível isso e outras ferramentas, inclusive um armazenamento no Google Drive ilimitado. A gente não sabe de nada disso, é muito interessante. A gente faz referência à coletividade, mas em termos institucionais, a gente não só está despreparado em termos materiais, como mesmo aqueles meios materiais que nós dispomos, a gente desconhece, né, e utiliza muito pouco, né? Então, nessa minha iniciativa, o que eu percebi é o seguinte: a aula online é como uma aula normal, né? O aluno, a única diferença que eu senti é que, como há um afastamento físico, de fato você tem um problema de que você não pode dar 4 horas de aula online, né? Então, eu reparti, porque no caso, viu, Marco, no caso da UENF, a gente tem o costume, eu não sei como é que é aí na Rural, mas aqui no caso da UENF, é muito comum as aulas presenciais nossas serem de 4 horas. Agora, nossas aulas presenciais pela internet, 2 horas eu já achei de bom tamanho. Então, tem tido uma boa dinâmica, com uma boa resposta, e os alunos, naturalmente, quer dizer, eu ganho experiência, estou arredondando a aula para quando for dada a reposição, e uma parcela majoritária da turma está tendo alguma atividade acadêmica. Então, eu acho que isso é um ganho institucional importante, até porque o que eu tenho percebido é que isso tem acontecido na pós-graduação, nas formas que o Gerson descreveu, de orientação, de defesa, de banca, etc., sempre com essas limitações, eu acho que do afastamento físico, né? Hamilton,
Só trazer aqui mais umas considerações, depois eu vou passar a palavra para os outros professores para a gente ir encerrando. Tem um recado aqui a do ENF dizendo, né, que todas as soluções, né, devem favorecer universalmente os alunos e os professores. Então, uma preocupação que a gente deve ter em relação à questão, né, aos recursos tecnológicos, eu acho que isso aqui é uma primeira conversa, né? Eu acho que uma questão é que deveria passar por todos os colegiados, né? E a gente ter uma preocupação que todos tenham acesso, né? Que essa adesão seja por todos, né? Que todos tenham acesso a esses recursos, né? Não fiquem de fora. E isso vai ao encontro de uma coisa que o professor Leonardo colocou em seguida aqui no chat, dizendo assim, olha, que ele estava tentando manter, não era uma aula, mas ele estava tentando manter a proximidade com os alunos, né? Aí ele diz assim, ó, encerrei por 3 motivos. Evitar problemas relativos à confusão com a aula online, a baixa adesão, que ele disse que teve, e a falta de informação sobre as condições de acesso dos alunos a bons computadores e banda larga decente. O ideal, obviamente, é que todos os estudantes sejam contemplados. Então, nos chats aqui, o que apareceu muito foi a questão assim, do acesso, né? Quem pediu a palavra? Marco Antônio. Marco Antônio. Marco Antônio, professor, se quiser depois também já passar para o encerramento, que a gente daqui a pouco já está estourando o nosso tempo. Professor? Marco Antônio? Travou. Bom, enquanto ele não volta, Verusca, eu queria fazer uma observação, porque eu acho importante a gente discutir todas essas dificuldades quanto ao acesso, porque eu acho que, não só para o momento que a gente está vivendo, mas para o futuro, essas ferramentas que a gente chama à distância, né, são ferramentas que vieram para ficar, e eu acho que são muito úteis para o nosso trabalho em sala de aula, né? Eu imagino assim, eu já tive casos de alunos embarcados que tiveram que fazer o curso com algum prejuízo, né, embora acompanhasse as atividades, fizesse os trabalhos, as provas, etc. Então, isso no futuro, a gente pode ter alunos embarcados que podem assistir às aulas na sua atividade embarcada. Determinada situação em que o professor viajou ou o aluno também, por algum motivo de família, falecimento, etc., também uma aula, ele pode não perder a aula, né? Até mesmo caso de doenças, existem certas doenças, certas moléstias que afetam a coluna, fraturas, etc., desinterias, em que você não pode não pode se locomover, mas você está disponível naquele tempo, naquela hora, para dar uma aula. Então, tudo isso seriam situações em que a nova tecnologia seria muito útil. Até mesmo convidar um professor que não... Por exemplo, convidar o Marco Antônio para fazer uma participação numa aula presencial, né? Agora, tudo isso exigiria, no caso das universidades públicas, uma infraestrutura que elas não têm. E que eu acho que é obrigação das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação ajudá-las a prover. Não só através de recursos, mas através também de parcerias e de modos de tornar as coisas mais fáceis para esses gestores acadêmicos. E não só a estrutura técnica, né, e tecnológica, mas a estrutura, assim, o treinamento, né, dos professores, a questão dos mediadores. Você vê como o próprio professor Gerson, eu acho que é importante ressaltar, como ele falou, o CEDERJ, muito do sucesso do CEDERJ é por você ter um mediador presencial.
porque não é tudo online. Então, no nosso caso, Verusca, eu falo assim, a aula online é um instrumento presencial, e nós temos o mecanismo da monitoria. Isso, inclusive, por exemplo, no caso dessas aulas online, seria um instrumento auxiliar muito interessante para a monitoria online e também para o autoestudo dos estudantes online. Porque, na verdade, esse acesso, no caso do Google Meet, mas eu acho que do Zoom e outras plataformas também, qualquer um pode organizar. Então, os próprios alunos podem organizar as suas redes para estudar sem a presença do professor. Né? Então, são muitas as possibilidades. Eu acho que a gente deve se debruçar e oferecer elas para os colegas e para os alunos. Sim. Assim, pensar como recursos extra, né? Independente do nosso papel presencial na universidade. Eu digo assim, reforçando e aumentando as possibilidades da presencialidade física. Né? Então, com instrumentos de presencialidade temporal e mesmo com instrumentos da EAD. Como, por exemplo, a gente cada vez mais se desvencilhar da Xerox e a instituição UENF, a biblioteca UENF, fazer parceria com as editoras para disponibilizar os materiais online com as editoras. Né? Fazer parceria com a USP. A USP tem um banco de vídeos e de conferências sobre temas muito caras em todas as áreas das ciências naturais, biológicas e humanas, em que a gente podia ter um acesso especial, talvez, a partir de uma parceria. Enfim, há múltiplas possibilidades de incrementar os nossos cursos, as nossas atividades na graduação, sobretudo na graduação, mas também na pós. Né? Tem uma questão aqui do Técio Fonseca, é mais uma colocação que ainda não tinha aparecido, né? Ele dizendo assim que essa solução de EAD seria mesmo só para o período da pandemia, porque depois poderia gerar um esvaziamento da nossa função como professor na universidade. Né? Se a gente fica trabalhando só EAD, qual seria a nossa função? Né? Claro que a gente tem ensino, pesquisa, extensão, mas assim, o governo pode nos ver como diminuindo a nossa função. Se faz EAD, para que eu vou à universidade, entende? Sim, mas esclarecendo a questão, que no nosso caso aqui não se trata tanto de EAD, né? EAD é um outro tema, é um tema que o Gerson nos trouxe uma série de subsídios. Mas o nosso tema aqui é como implementar alguns elementos, eventualmente, de EAD que já estão presentes no nosso dia a dia, né? Lembrando que os alunos acessam muito, e às vezes da maneira errada, vídeos e aulas que estão presentes na internet, às vezes tentando substituir esse material pelos nossos textos regulamentares das disciplinas, o que é um erro. Eles devem usar esses materiais de apoio como complemento. Né? Mas o que a gente está tratando mais aqui é a possibilidade, por causa do afastamento físico da epidemia, do uso de ferramentas presenciais online, onde você poderia, com o professor, emular essas aulas para os alunos que têm condições nesse momento e que estejam dispostos, né? E no futuro isso poderia ser uma ferramenta acessível a todos, porque, vamos lembrar, né? Esse novo coronavírus parece ser só o primeiro de uma série de novos vírus que se anunciam nos próximos anos, que estarão circulando entre nós, cada um deles pior que o outro, pelo que dizem os cientistas, né? Agora, eu queria só trazer duas colocações para depois passar a palavra para vocês, para a gente encerrar. Eu acho que o professor Marco, que teve queda na rede. Digníssimo, o reitor Raul Palácios coloca que, em relação à rede, que a nossa rede, que a gente tem um problema na rede, que a rede só funciona na cidade do Rio, na realidade é uma rede carioca. E que a internet só pode ser utilizada como formação complementar dos estudantes, nunca como substituição das aulas presenciais. E professor Ricardo
Ah, tá. Nosso reitor Raul Palacios também diz que a infraestrutura da internet atual da UENF não garante a estabilidade do sistema online. E professor Ricardo, que eu acho que a última questão que a gente tem aqui é mais uma colocação. Ele diz assim: penso que a experiência do CEDERJ nos mostra como é necessária toda uma estrutura composta por mediadores, planejamento metodológico, preparo prévio dos estudantes, dos docentes, para se adaptarem às TICs, né? Inclusive quanto ao seu acesso. É uma experiência de ensino público em locais onde a universidade pública não pôde instalar seus campi, ou para estudantes que não têm condições de estudar presencialmente, democratizando o acesso. A proposta improvisada vai no sentido oposto. Ou seja, o que o Ricardo está querendo dizer, e aí eu já vou caminhar para o meu fechamento e passar a palavra para vocês. Peraí que eu não sei o que eu fiz aqui. É que eu acredito assim que nós temos dessas ferramentas, nós estamos lidando com uma questão, né? Essa questão da pandemia está trazendo a necessidade da gente repensar o uso dessas ferramentas. Só que eu acho que nós precisamos também ter um planejamento. É claro que nós podemos usar de uma forma assim, como nós temos feito com nossos orientandos, né? Dessa forma. Agora, para ser usada de forma coletiva na universidade, para todos os alunos, né? Como se fosse uma espécie de substituição da aula presencial, acho que teríamos que ter, né, um grande debate na universidade e um preparo, né? Se você me permite, Verusca, só comentando, você me permite, Gerson? Pode ser? Então, só complementando aqui, em relação à colocação do professor Raul, eu acho que o gabinete de crise da reitoria deveria estar, nesse momento, empenhado em discutir esses problemas em relação à nossa rede e as nossas políticas de fomento à participação dos alunos e acesso a essas tecnologias, né? Sempre levando em conta a possibilidade de parcerias e de cobranças em relação ao setor público, mas entender aqui é que quando se fala de aula online, não se fala de ensino à distância, porque, no caso, você tem uma presencialidade temporal, estão todos presentes na mesma hora. Então, é um ensino, a aula online é uma aula presencial, como a nossa live aqui. Agora, estávamos em 4, estamos em 3, quer dizer, temos um problema de rede, que não é só dos alunos, é geral, do Brasil, né? Um problema de infraestrutura do Brasil que é geral. Então, essa é a primeira observação. Aula online é aula presencial quanto ao tempo, estão todos ao mesmo tempo com nós aqui conversando. No caso das minhas aulas, estamos discutindo textos teóricos enfim, uma aula normal, embora com esse desconforto, assim, com essa dificuldade assim, das pessoas não estarem próximas, né? O que às vezes torna a aula um pouco mais cansativa. Essa é a única diferença, mas é uma aula presencial online. Agora, em relação ao ponto do Ricardo, eu diria apenas o seguinte: todos os esforços no sentido de remediar essa situação, elas não vão na contramão da ideia de uma solução inclusiva desse problema da infraestrutura e da capacitação. Ao contrário, elas vão ao encontro, porque elas estão possibilitando tanto que a gente aprenda e a gente se recicle diante desse desafio das novas tecnologias, observando que ainda tem professores, colegas nossos, que não querem nem saber, nem de e-mail, quanto mais de Google Classroom ou de Google Meet, e que esse é um momento para a gente enfrentar todos esses desafios, no sentido da inclusão, porque se a gente não resolve esse problema da capacitação técnica e da experiência na utilização desses meios, então a gente não pode dar o passo seguinte, que é de resolver o problema da inclusão de todos nessa possibilidade de atividade presencial, né? Por conta de que todos estão presentes temporalmente. Eu estou aqui vendo Verusca, sei que ela me
ouve e compreende. Agora voltou o Marco Antônio, quer dizer, nós temos um problema, de fato, de um hiato presencial, eventualmente, por conta de infraestrutura. Mas, olha, isso acontece também em sala de aula, em que eu tenho tido muito problema com alunos que saem e voltam meia hora depois, embora estejamos lá todos presencialmente e fisicamente juntos. Então, mesmo nas condições normais, isso já tem sido um problema, né, para as nossas atividades ordinárias. Posso voltar? Deixa eu só fazer uma parte aqui rapidinho em relação ao que o Hamilton falou. O que você está querendo dizer assim, não é que nós estamos presencialmente, é um sistema síncrono, né? Nós estamos sincronizados, estamos ao mesmo tempo, né? Presença temporal. Posso falar sobre sincronicamente. Isso? Mas ainda temos que lidar com os problemas da tecnologia, né? Como a gente está lidando aqui. Aí é saber se todos os alunos teriam a capacidade, né, de ter esse acesso, né? Professor Marco Antônio, que voltou. Estão ouvindo? Eu queria pedir para vocês caminharem para uma fala, por favor, de encerramento. Isso, pode ser eu. Primeiro, sim, eu acho que esse exemplo que o Hamilton deu é interessante, porque, em primeiro lugar, a gente volta a dizer, dentro das prioridades de saúde, de assistência social que o Brasil está enfrentando, que nossos alunos estão enfrentando, que nós estamos enfrentando, essa é a primeira coisa. A gente tem que saber como é que nossos alunos estão, né? Muitas vezes o contato com os alunos é apenas para retomar precariamente as aulas, né? E o papel da universidade pública é muito mais do que isso, né? Uma segunda questão que até foi perguntado até pelo Hamilton e por outros colegas, por exemplo, o caso da Rural, assim como o reitor da UENF colocou, né? No caso da Rural, ela reconhece, ela afirma que não existe rede única para todos os professores, todos os alunos, se fosse o caso de dar aula remota, né? Ou seja, de cara, né, de saída, é impossível garantir a isonomia dos estudantes, quanto mais a qualidade do ensino nesse momento, né? Então, houve esse debate na Rural, inicialmente, na pós-graduação, inclusive, né, em que abria a possibilidade de ter, quem quisesse dar aula remota dessa, né, com a concordância dos estudantes. Eu vejo, no caso, que o exemplo que o Hamilton deu é um exemplo bastante cuidadoso, né, porque o aluno não podendo participar, né, o professor não dá aula. Por outro lado, da disciplina que o Hamilton está conseguindo dar, eu acho que é um exemplo interessante de esforço, mas, ao mesmo tempo, de retrabalho, porque ele vai ter que dar disciplina de novo, né, para os outros alunos. Então, na verdade, olha como é que isso é histórico, isso é nítido na história do capitalismo mundial, né? Muitas vezes o acesso à tecnologia ela implica em mais trabalho para nós, trabalhadores da educação, né? Sabe disso, né? Então, olha como é que isso tem que ser discutido com extrema consistência, com extrema calma, né? Terceiro, como o Hamilton e o Silvestre também colocou, né? EAD não é videoaula, para começo de conversa, né? Tem um monte de conceitos correlatos aí, né? Muitas vezes nós, professores de ensino superior, não temos nem licenciatura, ou seja, não temos uma capacitação pedagógica para dar aula presencial, a gente vai aprendendo na raça, quanto mais à distância, que exige uma outra pedagogia, e quem trabalha com a EAD, e também quem é favorável ao crítico da EAD, tem um monte de debates pedagógicos a respeito, né? Então o pessoal acha que é só usar tecnologia e pronto, né? Não é o caso, né? No meu caso da Rural, por exemplo, eu tenho 2 turmas de mais de 50 alunos. Eu dou introdução à sociologia para pedagogia e belas artes, uma turma de 65 alunos, e fundamentos de ciências sociais para uma turma de mais de 50 alunos. São turmas noturnas, em que metade da turma, dessas turmas, estudantes de trabalho, né? Então, imagine a dificuldade que vai se acessar recurso tecnológico
pós vindo do trabalho, muitas vezes usando os seus recursos, né? Outra questão importante é para esse debate, seja de AD, seja com esses conceitos que o Hamilton trouxe, né? Que não seria necessariamente EAD, tem um monte de cursos superiores que exigem a presença física. Laboratórios, por exemplo, né? E aí pensar a presença física não só como uma característica secundária ou derivada. Eu entendo o processo pedagógico como um processo coletivo, um processo intelectual coletivo, inclusive, em que a presença física ela incrementa a qualidade desse processo, né? Então, acho que isso é importante ser colocado. Por fim, eu queria chamar a atenção para algumas orientações da Unesco, né, sobre um documento que chegou a nós pela colega da Unesco, Mansano, que é da Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, né, em que a Unesco, por exemplo, coloca algumas balizas para essas questões que nós estamos enfrentando hoje. Primárias emergenciais, né, o uso desses recursos, EAD, né, pensando a retomada das aulas presenciais, né? E aí tem a questão da complementaridade, não da oposição entre ensino à distância e ensino presencial tradicional. Segundo, como a Verusca colocou, os diálogos em todas as instâncias das universidades. Isso é fundamental para a decisão ser feita com qualidade, não só com democracia, né? Terceiro, a construção de propostas deve envolver medidas institucionais que garantam a participação de pessoas em todo o processo. Ou seja, os alunos precisam ter garantidas as suas condições mínimas de acesso, né, se for educação à distância. Para isso, o que a Unesco recomenda? Editais de governos e universidades para financiar o acesso à internet e a aquisição de computadores. Nós estamos discutindo isso seriamente, enquanto a gente está emergencialmente dando aula, seriamente, né? Até imagina o que é uma licitação de uma universidade pública para comprar equipamentos para os estudantes. Quanto tempo isso vai demorar? Isso deveria ser uma prioridade depois da discussão de que o caminho vai ser para emergência, mas não estamos implementando isso, né? Outra recomendação da Unesco é o uso de avaliações, a dispensa de avaliações convencionais, tipo prova individual. Será que os nossos professores estão pensando nisso? Porque muitos deles pensam que a educação à distância é uma videoaula, que você vai dar aula, vai aplicar prova, né? Por fim, o que eu acho mais importante, que deveria estar sendo pensado com grande antecedência, que é para um período posterior, que nós não sabemos quando chegará, é como é que vai ser o planejamento especial da volta às aulas presenciais, né? A gente está pensando em redução de número de estudantes por turma, como é que se faz isso? A gente está pensando em novas salas de aula criadas emergencialmente. Estamos pensando em rodízio de dias para ocupação de salas. Qual o protocolo sanitário para a volta às aulas, quando voltarem? Tudo isso tem que ser pensado, não é só EAD que tem que ser pensado, a gente tem que pensar em todos esses cenários, todos esses recursos, porque se não pensarmos, nós chegaremos ao ponto que nós não almejamos, que é o agravamento da desigualdade do acesso à educação. Eu acho que esses pontos são importantes. Para isso, eu lembro, só para complementar, de uma afirmação importante da Bell Hooks, que é uma intelectual negra importante, hoje bastante lida pelos nossos estudantes, inclusive, menos até para os nossos professores, em que a Bell Hooks colocava como mulher negra intelectualizada, na época estudante, hoje professora marxista, influenciada bastante pelo Paulo Freire, ela se colocava qual é o espaço, qual é o período de solidão que o pobre tem para estudar em casa. Esse período praticamente não existe, né? Dadas as condições habitacionais do Brasil, né? E dada, no caso,
as marcações de gênero e de raça no Brasil, né? Que o papel, muitas vezes, fica para a mulher, né? E o papel do pobre, em termos do apoio geracional aos mais velhos, é grande. Então, a gente tem que pensar em todos esses fatores para que a gente consiga dar um retorno qualitativo para os estudantes. Senão, a gente vai ter aumento de evasão, vai ter talvez um processo de reelitização da clientela estudantil da universidade nos próximos períodos aí. Então, acho que isso que a gente tem que evitar, tem que garantir que essa implementação, que esses cenários possíveis sejam estudados e que a implementação ou não da EAD seja feita garantindo-se não só a qualidade, como a inclusão. Muito bom, professor Marco. As suas palavras de fechamento, agradeço. Passo a palavra agora para o professor Gerson para encerrar, depois para a professora Milton. Bom, não tenho mais nada a dizer, foi excelente, né, participar com vocês. É uma iniciativa que tem que dar muito valor à Duenf, né, porque essa discussão, né, reverbera aí dentro da universidade, fora dela, e é uma forma de nós estarmos aí mobilizando pessoas, né, em torno da temática, né? Independente da discussão ser ampla, necessitar que seja ampla, diversa e profunda, né? A gente começa com pequenos grupos assim, né? Então... Me ouviram ou não? Não, né? Então, sim, ouvimos. Então tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, professor Gerson. Passa a palavra, então, para a professora Milton. Eu vou, pela mesma linha do Gerson, de novo parabenizar a Duenf. A Duenf está dando uma demonstração de quais são aquelas iniciativas individuais, coletivas, né, que é uma associação, uma parte, né, que está tomando, para mobilizar a nossa comunidade acadêmica em torno dos problemas que estão apresentados, né, e isso tem que ser feito dentro das condições dadas, o que significa que muita gente que gostaria, por exemplo, de estar assistindo e participando, não está, por causa das limitações que a gente fez, inclusive, alusão, né? Mas isso não deve impedir, de maneira alguma, que a Duenf continue fazendo esse esforço no sentido de levantar esses e outros temas que já tem levantado, e as próprias sugestões agora muito pertinentes que o próprio professor Marco nos apresentou aqui. Eu acho que o importante nesse momento, a gente inovar, ter espírito inovador, abertura de espírito e iniciativa para levantar os temas, colocar os temas dentro dos limites dados, né, que são muitos, mas a gente tem que tentar enfrentá-los, e que é o único caminho que tem é enfrentar os desafios, e não, digamos assim, se esconder atrás dos problemas para não enfrentá-los. Muito obrigado. Antes da gente encerrar, eu só queria fazer um resumo. Nós tivemos alguns outros comentários aqui, até da parte do professor Ricardo, ressaltando a questão, né, que não é que a gente está rejeitando, né, as tecnologias, falando até direcionado para o professor Milton, nós estamos rejeitando, mas é pensar a questão dos que não têm acesso. Isso a gente está tratando o tempo todo, né? Uma outra questão também que apareceu por parte do reitor, dizendo que a gente tem que pensar as condições dos estudantes e também que nós temos disciplinas que são práticas, né? Então, como seriam essas disciplinas? Eu acho que, no geral, o que eu agradeço aos professores, né? Mais uma vez, a disponibilidade para participar, gostei muito do debate. Eu acho que é um primeiro debate. Fica claro, assim, que, diante de uma crise, a gente começa a repensar, né, o que nós podemos utilizar de tecnologia dentro da universidade, só que nós não vamos utilizar essa tecnologia, vamos dizer, de qualquer forma. Nós temos que ter um planejamento, né, e de qual é a forma adequada de utilizar. E tem uma outra fala aqui do reitor dizendo que eles estão repensando
essa questão no gabinete de crise, né? Então, depois vocês podem ler o comentário, vai estar disponível, vocês podem ler os comentários. Então, eu vou fechar... Posso falar um segundinho? Pode? Só agradecer aí não só os colegas que estão aqui comigo nesse debate, foi muito, muito bom, muito qualificado, mas também ao Ricardo, aí, presidente da Duenf, que me convidou, e também ao reitor Raul, que foi diretor do Andes de 2014 a 2016, na mesma gestão que eu participei. Então, a gente era da Regional e do Rio. É bom ver o colega Raul aí preocupado agora no plano institucional também com os rumos de uma educação democrática aí. Então, eu ia fechar exatamente falando isso. Eu acho que, assim, nós temos a questão da EAD, ou ensino online, EAD, né, que são coisas diferentes, o uso midiático, né, da tecnologia, requer a gente também pensar um componente pedagógico, né? Porque, como o professor Marco Antônio falou, às vezes não é só a gente incorporar uma tecnologia, né? Existe todo um trabalho de como você cria um conteúdo para ser trabalhado à distância. Então, todas essas coisas eu acho que a gente tem que ir conversando com calma, né? Acho que esse é um primeiro momento, é uma primeira conversa diante dessa crise. A gente está tendo a oportunidade, como o professor Hamilton ressaltou, de começar a pensar como que a gente pode incorporar essas tecnologias que muitos professores nem conheciam, né, na universidade, às vezes como uma ferramenta adicional, ou, quem sabe, até como uma ferramenta que todos possam usar. Mas, para que todos possam usar, a gente tem que ter uma estrutura institucional, tem que passar por uma decisão dos colegiados, tem que ser algo que esteja democraticamente, né, não só debatido, mas que vai ter um uso democrático, que vai ter um acesso a todos os alunos. Então, eu espero que a gente continue debatendo o tema, porque, pelo visto, essa situação que a gente está passando não vai ser solucionada tão cedo, né? E a gente tem que continuar debatendo a questão de uma universidade, o papel de uma universidade pública, gratuita, né? E de acesso a todos, né? Então, assim, que o uso de uma tecnologia realmente favoreça o acesso a todos, né? E não prejudique. E assim eu fecho com essas palavras e agradeço mais uma vez a todos vocês. Eu acho que o debate foi muito profícuo. Agradeço mais uma vez a oportunidade à Duenf. E Ricardo está colocando uma última colocação, que é o quê? Que o sindicato é lugar de debate democrático e de ampla participação dos docentes sobre sua carreira e suas condições de trabalho. Então, a Duenf também está abrindo esse espaço para mostrar que chamar os docentes mesmo para a gente dialogar sobre esse momento, né? Nós estamos aqui para isso, ok? Obrigado a todos. Professor Gerson, acho que caiu a internet dele. Foi, parece que sim. E não depois está mais presente. live... Não está mais presente. Não está mais presente. Depois essa live ficará disponível no Facebook. Ok? Obrigado. Um abraço, um bom dia a todos. Obrigada. E acompanhe nossas lives, toda quinta, 10 horas. Tchau, boa tarde. Marco?